Oi, gente, tô saindo do trabalho, é a primeira vez que eu gravo um vídeo à noite, mas eu não posso deixar de falar sobre o que aconteceu hoje e veio um insight muito forte para mim sobre impermanência. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu sei que de alguma maneira vocês vão entender o que eu tô falando e vão aproveitar também isso na vida diária de vocês, sabe? O que aconteceu foi que o meu filho, ele estuda num colégio, né? E na sala dele tem 6 alunos apenas, 6, 7 alunos. E desde o começo da semana, uma das amiguinhas dele foi internada porque ela estava com pneumonia. E aí deu derrame pleural, e aí ela foi colocar o dreno, e a gente do grupo do WhatsApp de pais e professores, né, acompanhando o tempo inteiro, né, pelo WhatsApp, as notícias. E aí hoje ela faleceu, né? Ela faleceu, uma menina de 11 anos, super saudável, e que estava brincando até outro dia desses com as outras crianças do colégio, né? E aí quando eu soube dessa notícia, eu fiquei em choque. Eu tive vários insights sobre isso, sabe? Porque quem é pai e mãe entende, né? Se coloca no lugar de outros pais e lidar com a ausência e lidar com a morte. Eu acho que ninguém tá preparado ainda para isso, né? E por mais que a gente estude, por mais que a gente seja espiritualizado, eu acho que quando uma coisa dessas acontece com alguém perto da gente ou até mesmo com a gente, né? Nunca ninguém vai falar, estou preparado, né? Então, como tudo que acontece na nossa vida, as pessoas com quem a gente relaciona no dia a dia, nada mais são do que lições pra gente mesmo. Eu tentei da melhor maneira possível extrair uma lição pra mim, né, sobre esse acontecimento. Isso que aconteceu poderia ter acontecido com qualquer uma das crianças da escola, ou até mesmo suas crianças, seus filhos ou seus parentes, enfim. Qualquer pessoa que esteja hoje com a gente, talvez amanhã não vai estar mais, não é verdade? Então isso só fez eu entender mais ainda que temos que viver o momento do agora, né? A gente não sabe realmente o que pode acontecer amanhã. Então isso fez eu entender que eu não tenho problema, que eu não sou infeliz, que, cara, que a coisa mais importante é o agora, entendeu? O agora onde tudo tá acontecendo, porque só no agora que as coisas acontecem, né? E aí eu entendi isso, sabe, gente? Eu entendi que a gente reclama por coisas muito pequenas. Eu entendi que nós ficamos infelizes por bobeira, sabe? Por coisinhas muito fúteis, muito pequenas, e que a gente precisa urgentemente mudar essa posição, mudar essa percepção, né, dessas coisas, e valorizar o momento do agora, valorizar quem está com a gente agora, entendeu? Seja o nosso pai, a nossa mãe, nosso marido, a esposa, os nossos filhos, né, quem quer que seja. A gente tem que valorizar e viver como se fosse o último dia, sabe? Fazer todos os dias como se fosse o último, não é verdade? E aí, cara, eu fiquei pensando nos meus filhos, né? O Felipe, ele tá doente essa semana, ele também tá com pneumonia, né? Ele já tá sendo medicado, ele já tá melhor, já cessou a febre, mas eu me coloquei muito no lugar dessa mãe, sabe? Eu me coloquei muito mesmo no lugar dela. E aí o exemplo dela fez com que caísse uma ficha minha, que daqui pra frente eu vou viver com os meus filhos como se fosse o último dia da vida deles, sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então eu coloquei esse exemplo pra minha vida, né? Eu acho que tudo que acontece, realmente, vamos ficar ligado nisso, tudo que acontece ao nosso redor, tente sempre colocar isso pra você, sabe? Porque com certeza são lições, e se você tá participando desse rol, se eu, por exemplo, tô participando desse grupo, né, de pais e mães, eu fiquei sabendo dessa história e eu me envolvi com essa história, com certeza são alertas pra gente mesmo, sabe? Então eu quero fazer diferente, de verdade, sabe? Porque isso mexeu comigo e
E eu sei que a gente tem muito medo, né, da morte, eu sei que a morte não existe, eu sei de tudo isso que a gente estuda, né? Mas a prática é bem diferente, né, daquilo que a gente estuda. Eu sei que a gente está se preparando, a gente entende tudo isso profundamente, mas então se a gente ainda não é capaz de lidar com esse tipo de desapego, né, de entender que a morte na verdade não existe, eu acho que talvez um dia a gente tenha consciência para lidar melhor com esse assunto. Então, enquanto nós não temos esse tipo de consciência, vamos então valorizar o nosso momento presente, não é verdade? Já que a gente tem em mente que tudo é impermanente na nossa vida, vamos valorizar o momento presente, sabe? Vamos dar aquele abraço na nossa mãe, no nosso pai, nos nossos filhos, né? Vamos fazer isso como um presente, né? O presente chama presente porque é presente mesmo, né? Então, para um dia você não chegar e falar, putz, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, sabe? Para não ter arrependimentos, né? Então, se a gente viver a vida 100% como ela está se apresentando agora, no momento atual, não vai haver arrependimentos, né? A gente não vai deixar para trás coisas que a gente podia ter feito, né? Coisas que poderíamos termos feito, né? Então, é isso, sabe? Eu quis dividir esse momento que eu tô passando, assim, que caiu, assim, forte em mim, bateu forte em mim essa notícia, né? E fez eu repensar sobre algumas coisas. Bom, um bom final de semana para vocês. Um beijo no coração. Namastê.